Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos. Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comum, um assunto que acontece com todas as pessoas. Um assunto que às vezes tem pessoas que nem gostam de falar. Sim. De que nós vamos falar, irmã Patrícia? Nós vamos falar do pecado. Pecado, irmã Patrícia. Sim, meus amados amigos e irmãos. Nós vamos falar do pecado. Muitas pessoas às vezes dizem assim: eu não peco porque eu sou cristão, porque eu estou em canto tal, não sou mais pecador. A palavra de Deus, ela não nos diz isso. Ela é clara quando ela nos diz que quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador, entregamos nossa vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nós passamos a ser pecadores remidos. Mas o pecado, ele existe porque a palavra de Deus diz que o pecado, ele existe e está na humanidade desde a queda, desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, desobedeceram a Deus. Então, é muito importante a gente falar um pouco sobre esse tema, para nós compreendermos que quando nós buscamos uma vida de santidade, nós temos que nos afastar de muitas coisas que podem nos levar a pecar. Para iniciarmos nosso vídeo de hoje, vamos deixar um versículo que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Olha como Deus fala. Feliz aquele que persevera na provação. Feliz o homem que resiste, que não cai à tentação, que foge daquilo que o leva a pecar. É sim. Sabe, a palavra de Deus, ela nos fala várias histórias que nos mostram grandes pessoas, homens, mulheres que sucumbiram ao pecado. Mas nós vamos deixar como exemplo aqui dois homens. Davi. Quem não conhece Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi deixou de estar junto com os outros guerreiros para estar na varanda do seu palácio, contemplando a mulher do seu vizinho, dos seus soldados, banhar-se, despida. Aquela visão foi levando Davi a cometer o pecado de ficar com a mulher de Urias. Davi, não se contentando de ter se deitado com a mulher de Urias, botou Urias à frente de uma batalha para morrer. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou gravemente, mas Davi se derreteu aos pés do Senhor, pediu perdão. Irmã Patrícia, Davi foi perdoado? Foi. Davi foi um grande rei, um segundo o coração de Deus. Mas Davi pagou um alto preço pelo seu pecado. O filho dele com Betseba morreu. O outro filho, quando adulto, abusou da irmã. Um dos filhos matou o irmão por conta desse fato. E Davi teve um reinado cheio de lutas. Porque todo pecado, meus irmãos, tem consequências. Nós temos outro grande homem da Bíblia, que é José. José também foi colocado diante de uma tentação, mas José já agiu de outra forma. Quando a mulher de Potifar, depois de ter tentado José várias vezes para se deitar com ela, se encontra só com José e tenta agarrá-lo, José foge, que a túnica dele fica nas mãos dela. José não sucumbiu ao pecado. José foi o segundo homem em liderança do Egito. Então nós temos que ter muito cuidado, sim. Nós somos humanos, nós somos pecadores remidos. Nós não devemos nos deixar
próximos às tentações. O único homem que era homem e Deus, que pisou nessa terra, que foi tentado de todas as formas e não cometeu pecado, meus amados, foi Cristo, porque ele era Deus. Mas o humano, ele tem que fugir das tentações, sim, porque Deus tem propósitos para nossas vidas. Quando nós decidimos servir a esse Deus maravilhoso, muitas vezes você louva, você prega, você tem um ministério de fazer visitas, de missões, você é um grande homem, uma grande mulher, um grande jovem na presença de Deus, e o inimigo sonda os seus corações, encontra uma fraqueza, e se a gente não fugir da tentação, a gente acaba caindo em pecado como o grande rei Davi caiu. Quando a gente cai em pecado, a gente paga pela consequência daquele pecado. Nosso coração fica dilacerado porque nós sabemos que pecamos contra Deus, que não andamos de acordo com a sua vontade. Muitas vezes o ministério que Deus colocou nas suas mãos, ele sofre algo tão forte e você tem que ter um arrependimento de coração para se colocar diante do Senhor e Ele lhe perdoar. Mas as consequências do seu pecado você com certeza colhe. A tentação, meus amados, a tentação, ela pode chegar na vida de qualquer um. Ai, mas eu sou uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, jovem, eu oro, eu estou na igreja, eu faço parte dos conjuntos. Esse é que o inimigo gosta. Nós devemos estar sempre em oração, pedindo a Deus para nos afastar de tudo aquilo que nos faz pecar. A tentação também pode acontecer em qualquer lugar. Às vezes, meus amados, a tentação surge do lugar mais inesperado. No seu lar, no seu trabalho, na sua vizinhança, até mesmo na igreja. Porque o inimigo está ali sondando em todos os lugares, né? A tentação, ela pode acontecer em qualquer momento das nossas vidas. É, sim. E irmã Patrícia, muitas vezes você acha que está muito forte espiritual, está muito bem, está fazendo muitos trabalhos. Aí o inimigo já olha e foca em você e busca o que e onde pode lhe atingir para lhe tirar dos propósitos de Deus, né? A tentação também, ela vem muitas vezes de pessoas que você nem imagina. O inimigo, ele encontra em cada um de nós, meus amados. Não é só em você, não é só em mim, não é só no seu vizinho, na sua vizinha, não. Em qualquer um, ele encontra a sua maior fraqueza. Porque o pecado não é só matar, não é só roubar, não é só adulterar. Muitas vezes o pecado do lado de envolvimentos físicos, sexuais, é o pecado que mais aparece porque causa muitos escândalos. Mas a cobiça, se o inimigo achar que você tem muito apego ao dinheiro, traz uma maneira de você fazer algo que não é legal, você está pecando, está fugindo do propósito de Deus. Se nós fôssemos falar nesse vídeo sobre pecado, a gente ficaria um dia inteiro, né? Mas Deus colocou no meu coração, meus amados, para falar um pouco sobre isso, para nós termos cuidado, sim, vivermos em constante oração, na presença do Deus vivo, pedindo sempre que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações para que nós nos afastemos de tudo que nos leva ao pecado. Não existe super-homem, super-mulher que jamais peque. Volto a dizer, o único que viveu na terra, foi tentado e não pecou, foi Cristo. Por quê? Porque Ele era o próprio Deus. Mas nós somos humanos e desde a queda no Jardim do Éden, o pecado entrou na humanidade. Nós devemos sim orarmos,
incessantemente e nos afastarmos. Se você achar que o pecado é alguém que lhe atrai fisicamente e vai lhe levar a pecar, não permaneça com aquela pessoa. Se o pecado envolve algo financeiro, saia desse negócio. Se o pecado é uma amizade, deixe essa amizade. Nada nesse mundo é mais importante do que a presença de Deus em nossas vidas. E nada é mais importante do que a nossa salvação. Para terminarmos, um versículo que está em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós possamos, meus amados, pedir ao Senhor que nos afaste do pecado e, se pecarmos, confessarmos a Deus e pedirmos perdão. Que Deus habite em nossos corações e nós possamos andar na sua presença, nos afastando de tudo que nos leva a pecar. Amém. Deus abençoe poderosamente as nossas vidas.